Vai gravar. Certo. Gravou, pronto, você pode começar. Bom, então a gente vai conversar sobre o assunto que eu mais gosto, que é parto normal, e nada mais do que parto normal humanizado. E eu queria começar perguntando para vocês o que vocês acham que é parto normal e parto normal humanizado. Quem que vai começar falando? Alice, Manuel, vai sobrar para vocês? Vai, presidenta? Começa aí, presidenta. Presidenta, o que é um parto humanizado? O parto humanizado vai ser o parto em que a mulher é respeitada, né? Vai ser o parto em que as decisões da mulher, elas vão ser respeitadas tanto pelo médico, tanto pelos profissionais que vão estar em volta dela. E é basicamente isso, né? Que eu entendo por parto humanizado. A mulher sendo respeitada nessa hora tão importante da vida dela. Concordo com você. Eu trago essa pergunta... Oi, desculpa, Manuel. É porque eu vi um vídeo no seu canal no YouTube que era sobre parto cesáreo humanizado. Aí a senhora falou que sobre parto humanizado não necessariamente ser somente no normal, né? Aí a senhora falava exatamente isso, que o parto normal, o parto humanizado era aquele que respeitaria a mulher. Aí eu só queria dizer isso, que a senhora tem um canal no YouTube, quem não conhece pode assistir, que é muito bom. É isso mesmo, eu vejo no meu dia a dia que as pessoas confundem parto humanizado com parto normal, parto domiciliar e nunca imaginam que uma cesárea pode ser humanizada. Então, até tem um jargão a respeitar as escolhas maternas e as condições fetais, que é essa frase aqui, que eu acho que é o que mais tem a ver comigo. Então, eu sei que a aula é voltada para parto normal, mas eu queria trazer esse conceito para vocês, que humanizar é respeitar, gente. Então, é claro que a gente, como profissional de saúde, nós temos que dar para a nossa paciente todas as informações para que ela escolha a via de parto, que ela se sinta mais à vontade, obviamente que excluindo contraindicações absolutas, como, por exemplo, a paciente quer parto vaginal, mas tem uma placenta prévia centro total, e aí não vai ser possível. Mas se ela não tiver ela pode e respeite ela. Se ela quiser nós que somos super vaginalistas, achamos muito legal, e eu sou uma pessoa que incentivo muito o parto vaginal, vocês sabem. E aí, falando então num contexto inteiro, agora a gente vai falar só de parto vaginal, só de parto normal, eu queria começar essa aula falando da importância do pré-natal. Então, quando a gente fala do pré-natal, a gente pensa só em exames, né? Exames de sangue, exames de urina, ultrassom, e eu penso que o pré-natal ele vai muito além disso. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu vejo todos os dias da minha vida. Parto acontece. A natureza ela é perfeita. São raras as vezes em que a gente tem que atuar para corrigir um posicionamento fetal, para ajudar nas contrações. O que faz com que um parto aconteça de maneira satisfatória para a mulher é um bom pré-natal, gente. Então, quando você tem um vínculo bom com o seu paciente, que você tem essa empatia, que você desenvolve essa confiança mútua, em que você confia na sua paciente, que ela confia em você, e você se compromete em que sentido? De explicar para ela tudo, falar do plano de parto, apoiá-la nas decisões, escutar essa mulher. O pré-natal não é para você medir barriga, medir pressão, escutar o bebê, pedir exame, nem olhar na cara da pessoa. Pré-natal é aquele momento em que a paciente vai criar um vínculo com você por 9 meses, 40 semanas, 42 semanas, se for o caso, para que ela entenda o que vai acontecer lá. Eu até gosto de falar, deixa eu aparecer aqui um pouquinho para falar com vocês, que parto normal não é para quem quer, não, não é para qualquer um, não. Parto normal, a pessoa ela tem que ter um preparo físico e um preparo emocional também para o parto. E eu que ainda trabalho muito no SUS, eu vejo o quanto isso é uma verdade. As pacientes que não têm esse apoio, que não têm essa conversa, que não sabe nem como que são as contrações de treinamento versus contrações de fase ativa, o que ela vai encontrar, como que vai ser esse cenário dela. Então, vocês que ainda são estudantes e talvez virem ginecologistas e obstetras, guardem isso. Eu peço para as minhas pacientes idealizarem o dia.
Eu falo, como que você imagina que vai ser o dia do seu parto? Vai estar claro? Vai estar escuro? Você quer ter alguém do seu lado? Você quer analgesia? Você gosta que as pessoas se encostem em você? Gente, infelizmente não é todo mundo que tem essa, como que eu vou dizer assim, essa honra de ter um pré-natal que ela pode ter toda essa conversa. Mas isso seria o mundo ideal. O ideal nem sempre é o real, mas a gente tem que buscar cada vez mais contemplar essa mulher em todas as fases da gestação, parto e pós-parto. Vamos falar da fisiologia do parto especificamente? Vou voltar para vocês, presidente, todo mundo. O que vocês entendem? Porque, uma coisa muito legal que eu queria falar aqui. Que semestres vocês estão, mais ou menos? Maioria. Doutora, tem acadêmico de vários semestres. Eu estou indo para o sexto, eu e o Manuel, a gente está indo para o sexto, tem gente do terceiro, pro segundo, tem de vários. Certo, vocês, eu vi que a Yasmin colocou aqui terceiro semestre. Vocês estão numa fase de formação acadêmica que as coisas estão mudando. Eu me formei em 2011 e quando eu me formei médica, e aí depois, em 2015, me formei GO, tive um aprendizado, que hoje, gente, é totalmente diferente. E quando eu digo hoje, eu não estou falando em achismo, não. Eu faço assim, Gabriela, sempre fiz assim, não. Eu estou falando de conceitos que têm mudado no que tange a humanização do parto e no que tange ao parto normal. O que eu vou falar aqui para vocês vai vir de encontro com muitas coisas que vocês talvez tenham aprendido na faculdade, sobre partograma, vocês vão ver que eu vou falar sobre. Essa questão agora aqui desse slide que eu falei do período de latência, que a gente vai começar a discorrer. Não que o que a gente aprende na faculdade é errado, mas eu acredito que até vocês se formarem ainda vai ter mudança, porque os protocolos mundiais, eles estão sendo atualizados, e o meu intuito nessa aula hoje é trazer essas coisas novas, que quem ainda não exerce essa profissão não tem muito conhecimento. Vocês acham que tem que ser assim, e na verdade vocês vão ver que está sendo assado. Então eu pergunto, o que quem já estudou essa parte na faculdade sabe sobre fase de latência e fase ativa? O que a gente tem que fazer em cada fase do parto vaginal? Alguém arrisca? Bom, fase de latência é aquela fase que antecede a fase ativa de fato. Então, isso não muda. Não mudou, não vai mudar. É o que a gente chama de pródromos. Tem mulheres que ficam horas em pródromos e entram em TP, fase ativa, no mesmo dia. Tem mulheres que podem ficar dias em pródromo. Então, a fase de latência é aquela em que o colo está se dilatando, está esvaecendo e está se preparando para quando essa mulher entrar em fase ativa. Já a fase ativa é aquela que compreende, de fato, as contrações efetivas. Então, eu preciso ter contrações regulares, ritmadas, então, 2 a 3 no mínimo a cada 10 minutos, que duram ao redor de 30 a 40 segundos, que fazem com que esse colo vá trabalhando. Eu não sei se vocês sabem, mas as pacientes que estão parindo pela primeira vez, primeiro o colo esvaece, que ele vai afinando, e depois ele dilata. Já as pacientes que já tiveram um ou mais partos vaginais prévios, isso acontece de uma maneira simultânea. O colo esvaece e abre ao mesmo tempo. Por isso que a gente vê que o período de latência, fase ativa e parto mesmo, costuma ser mais rápido quando a mulher já pariu uma ou outras vezes. Então, o que a gente, como profissional de saúde, pode fazer por essas pacientes em cada uma dessas fases? Como humanizar a fase de latência e como humanizar a fase ativa? Alguém sugere algo? Eu acho que não, né? Só eu vou falar. É importante explicar para a paciente o que vai acontecer em cada fase, o que ela vai sentir. Tipo, explicar para ela entender, né? O que está acontecendo com o corpo dela nesse momento. Então, mas isso, no mundo ideal, a gente já fez no pré-natal. A mulher está em pródromos. O que eu posso fazer por essa mulher que está em pródromos? Posso oferecer para ela uma assistência domiciliar?
Posso oferecer para ela, se ela não tem um pré-natal particular, que ela vá até a maternidade do Sistema Público de Saúde para que seja avaliada? Gente, eu vou falar para vocês, eu vejo que o motivo que mais traz ansiedade às pacientes é justamente a fase de latência, porque a fase ativa é 1, 2, 3, começou. Ela já está na Partolândia, ela já está lá, as coisas acontecem. Uma hora ou outra as coisas acontecem. Agora, a fase de latência, que a mulher não sabe quantas horas ou quantos dias isso vai durar, é o que gera muita agonia e muita ansiedade. Então, nós, profissionais de saúde, a gente tem que acalmar essa paciente, orientar banho de água quente, orientar que ela faça exercícios, movimentos, que ela tenha relação sexual. Eu não sei se vocês sabem, mas nas relações sexuais heterossexuais, o sêmen, ele libera algumas proteínas, algumas substâncias que atuam no colo uterino. Então, o casal heterossexual é orientado a ter relação sexual a partir da 37ª semana, todos os dias, se for possível, para que esse colo comece a ser trabalhado. Outra coisa bacana, vocês já ouviram falar sobre o quanto câmaras impactam ou não no trabalho de parto? Vocês já viram alguma coisa sobre isso? A sua voz travou, doutora, eu não ouvi. Até onde você me ouviu? Eu só entendi, só tinha o finalzinho, eu não entendi o início. Eu perguntei se vocês já ouviram falar sobre ter relações quando a gente tem casais heterossexuais, relações sexuais para que a gente tenha um trabalho no colo uterino, e se vocês já ouviram falar sobre o consumo de doces, farinha branca, carboidrato e tâmaras, também a partir de 36, 37 semanas. Alguém já ouviu alguma coisa sobre isso? Não, eu nunca ouvi falar. Enquanto Eu já ouvi na falar, faculdade, já. não. Eu só ouvi falar porque nos seus stories, mas tipo, nos estágios, indo lá no hospital com a GO, nunca tinha visto. Eu Bom, já o ouvi que falar na acontece? série Friends, eles falam isso. Ah, na Friends. série? Em Eu Friends, vi. quando a Rachel tá em trabalho de parto, a médica, ela fala isso pra ela, inclusive. E qual é a fisiologia disso? A natureza é tão perfeita que lá para 36, 37 semanas mais ou menos, os receptores endógenos uterinos de prostaglandina, os receptores de prostaglandina endógena e de ocitocina endógena, eles começam a ficar mais maduros, vamos dizer assim. Professora, Então, é nessa tá idade que travando você muito seu áudio. Travou a sua explicação sobre isso. Meu áudio travou de novo? Travou, e Isso. travou bastante. Durante a sua explicação, Vixe, travou. Bom, então vamos lá, de novo. A natureza é tão perfeita que ao redor de 36, 37 semanas, os receptores uterinos de prostaglandina endógena e de ocitocina endógena começam a ficar mais ativados. Então pensem comigo, se eu como muito açúcar, muita farinha branca, muito carboidrato, o que vai acontecer com a cascata dos tromboxanes, ácido araquidônico e prostaglandina? Eu começo a bloquear esses receptores. E aí eu vou ter que tudo o contrário do que eu quero. Então, se eu quero liberar, ativar esse receptor, eu tenho que ingerir alimentos menos inflamatórios possíveis. Então, a gente orienta a paciente a reduzir consumo de açúcar, farinha branca e carboidratos a partir de 36 semanas. E pedimos para que ela coma tâmaras. Aí você vai falar, doutora, mas tâmara é doce. Sim, a tâmara é doce. Inclusive, diabética pode comer tâmaras, porque as suas propriedades estruturais são muito análogas às propriedades bioquímicas da ocitocina endógena. E isso também ativa esses receptores. A mesma coisa acontece com o sêmen. Então, quando eu tenho um casal heterossexual, eu vou sugerir que eles tenham relação sexual todos os dias a partir de 37 semanas. São essas as coisas que eu posso oferecer para as minhas pacientes em pródromos para facilitar o trabalho de parto, para que ela entre em trabalho de parto espontâneo. Os trabalhos mostram que as pessoas que reduzem esse consumo dos alimentos inflamatórios que eu citei, aumentam o consumo de tâmaras e aumentam as relações sexuais heterossexuais, tendem a ter um trabalho de parto mais rápido e menos necessidade de ocitocina exógena, justamente porque os meus receptores endógenos foram amplamente ativados.
Tá bom. Paciente entrou na fase ativa. O que eu posso fazer por ela? Agora eu vou começar aqui o universo mesmo da partolante. Lembrando só que a segunda fase é a expulsão e a terceira a dectação. Só a título de nomenclatura aqui. Isso daqui eu não vou nem perguntar se vocês sabem o que é reflexo de Ferguson, porque eu tenho certeza que vocês não sabem, porque é uma coisa que é nova, que a gente tem aprendido recentemente e que faz muito sentido. E aí eu trouxe a Dori. Vocês conhecem a Dori, né? Dori. A Dori dos Stories. Então, para quem não conhece, essa é a Dori, minha companheira das aulas, das explicações de pré-natal, certo? Olha que fofo que é isso. Vou mostrar aqui todo o protótipo para vocês. Fofa. A Dori é muito fofa, né? Também acho. Gente, o que acontece na fisiologia da fase ativa do parto normal? Então, assim, ó, eu tenho aqui bolsa, lembrando que eu tenho o âmnio e o córeo, então eu tenho duas camadas. Aqui dentro eu tenho nenenzinho com o cordão umbilical, tá dando para ver, gente? Cordão umbilical e a placenta. Aqui, ó, a placentinha. Certo? Vou tirar de tudo isso para ficar mais fácil de mostrar para vocês, mas a gente finge que o neném tá dentro da bolsa, lá conectado com o seu cordão. Gente, olha isso. Colo uterino fechado, certo? Tem um útero aqui, estou vendo o útero, meu bebê tá aqui dentro. Colo uterino fechado. Como se fosse a nossa boquinha, lembrando daquela questão da consistência, amolecida, fibroelástica, tudo isso. Conforme esse colo vai abrindo e o bebê vai se encaixando, ele começa a dilatação 2, 3, 4, 5, 10 centímetros. 10 centímetros, o bebê já passou todo o colo. Eu não tenho mais nada do colo acontecendo aqui. O que significa o reflexo de Ferguson, que é o que eu mostro aqui no slide? A natureza é tão perfeita que conforme a cabeça do bebê bate nessa região do colo uterino, ele faz um feedback a nível de hipófise, hipotálamo, e a gente entende que o nosso organismo está falando o seguinte: bom, se tem um bebê apertando o meu colo lá embaixo, ele tem que nascer, porque se o bebê estivesse flutuando na cavidade ainda uterina, não estava na hora dele nascer. Se tem um bebê que está apertando o meu colo, eu preciso produzir ocitocina, eu preciso ativar todo o meu sistema nervoso central para mandar a ocitocina endógena, prostaglandina endógena para esse útero, para esse bebê ser empurrado. Então, se eu estou durante a fase ativa de um trabalho de parto e as contrações começam a ficar inefetivas, ineficazes, antigamente, e talvez até vocês podem estar sendo instruídos a fazer o quê? Ter uma conduta mais ativa. Romper uma bolsa agora, ligar uma ocitocina exógena. E aí entra a questão do plano de parto. E aquela paciente que falou para você que gostaria que fosse o mais natural possível, mais fisiológico possível. Como que você corrige esses reflexos? Como que você pode fazer durante o trabalho de parto para que esse bebê continue apertando o colo uterino e ativando o eixo hipófise útero? Professora, travou tudo aqui agora. Que são durante o trabalho de parto para acomodar o bebê na pelve. Até onde você me ouviu? Eita! Ele travou, tá travando esse negócio. Travou a imagem, travou a voz, travou tudo. A senhora estava falando que o que você pode fazer para ajudar uma mulher que queira ter o parto mais fisiológico possível durante essa fase. Bom, como que eu posso fazer para ajustar o bebê para que eu faça com que esse reflexo fique ativado o tempo todo durante o trabalho de parto? Antes, a gente era orientado, a gente está vendo que as pacientes buscam algo mais natural, mais fisiológico. Então, eu, como profissional de saúde, eu tenho que tentar entender, vou tirar de novo a Dori agora do útero para ficar mais fácil. A pelve está aqui,
A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: aonde está esse bebê? Esse bebê, ele está sinclítico? Significa o quê? Ele está com os parietais encaixados de maneira incorreta? Ele está em OP? Ele está em OS? Como que esse bebê está encaixado na pelve? Quando eu entender isso, eu consigo fazer exercícios, principalmente de spinning babies, de agachamento, manobras aqui de relaxamento lombar, para que eu facilite a descida desse bebê na pelve antes de eu pensar em entrar com ocitocina, antes de eu pensar em entrar com rotura artificial de bolsa. Então, eu acho que o que tem mudado muito, e vocês estão pegando essa fase de transição, são as manobras menos invasivas possíveis. E aí eu trago perguntas para vocês, relacionadas a isso que a gente falou da fase de latência e da fase ativa de fato. Quando ir para a maternidade? Quem arrisca um palpite? Com quantos centímetros? Que hora a paciente deve ser internada? Matheus, vamos lá. Tem o Matheus aqui falando oi. 3 centímetros, o Antônio sugeriu. Bom, depende, Antônio. 3 centímetros eu posso mandar a paciente para a maternidade desde que ela tenha contrações efetivas. Uma coisa que a gente estuda errado é que 4 centímetros é igual a trabalho de parto. Não. Trabalho de parto é a situação em que a paciente apresenta contrações efetivas irregulares. Você pode ver uma paciente com 2 centímetros de dilatação, um colo trabalhado, esvaecido, com contrações ritmadas, mais em trabalho de parto do que uma com 6 centímetros, que tem uma série de lados frustras. Então, essa é a primeira pergunta. Quando ir? A paciente deu slides para vocês de técnicas não farmacológicas de alívio de dor, como, por exemplo, acupuntura, aromaterapia, massagens. Outra pergunta para vocês refletirem: qual é o papel da equipe que assiste o parto? Além de, claro, garantir que o bebê e a mãe estejam bem, que ela está sendo bem assistida, e principalmente o bem-estar fetal, a gente precisa dar apoio para essa paciente. Apoio para ela seguir em frente, aliviar essas dores e ajustar o bebê na pelve se for possível. Qual o papel do acompanhante? A pessoa que vai estar com essa paciente lá no dia do trabalho de parto e da fase ativa e do dia D da vida dela, tem que ser alguém, gente, que embarque no sonho dessa mulher. Levar um amigo, esposa, marido, mãe, que vai ficar falando: ai, doutora, não é melhor cesárea? Ai, ela tá cansada. Gente, não leva essa pessoa. Porque a pessoa que está parindo, ela está em situação de estresse, o cortisol dela está elevadíssimo. O que ela menos precisa é de alguém que vá contra tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Qual posição parir? Vamos falar também de qual posição parir. E sobre a Golden Hour? O que vocês sabem sobre a Golden Hour? Agora eu quero ouvir vocês. Quem quer falar da Golden Hour? A Golden Hour é aquela primeira hora após o parto, né? Então, é a hora que a gente tem que estar mais preocupado tanto com a criança quanto com a mulher, porque é geralmente nesse período que acontecem as principais complicações. E a principal delas é a hemorragia pós-parto, que é a maior causa de mortalidade materna no mundo. Então, a Golden Hour eu falo assim, né, como obstetra, eu não saio da sala de parto antes de acabar a Golden Hour, porque é a hora que a gente tem que agir rápido. A gente associa muito a Golden Hour só ao bebê, ao aleitamento, ao contato pele a pele. Isso é lindo, é maravilhoso, tem que ser feito. Mas a Golden Hour, ela é muito importante pra gente, olhar o que está acontecendo com essa mulher, se esse útero está evoluindo, se não ficou nenhuma laceração lá atrás, que está sangrando. Então, é extremamente importante, sim, a Golden Hour. Peraí, deixa eu só seguir aqui de novo. Essa daqui eu deixei por último. Como avaliar a progressão do trabalho de parto? Partograma? O que vocês acham de partograma? O que vocês aprendem na faculdade sobre partograma? Como que tem que ser o partograma sem ser dissociado? Quem que já teve essa aula? A gente que pelo menos eu ainda não tive. Eu e a Alice não teve. Alguém?
Vocês vão ver, então eu acredito que as outras pessoas dos semestres anteriores, menos ainda, né? Vocês vão ver que a gente aprende na faculdade que o partograma deve ser feito da seguinte maneira: tocar a paciente de hora em hora e avaliar a progressão do trabalho de parto. Como que eu avalio a progressão do trabalho de parto? O quanto esse bebê desce na bacia e o quanto que esse colo dilata. E aí, 3 toques iguais, ou seja, no intervalo de 2 horas, você tem uma distócia, você tem que encaminhar a paciente para cesárea. Por que que isso é tão polêmico? Porque volta a dizer aquilo que eu falei no começo da aula. Isso está mudando. Sabe o que que significa avaliar uma progressão de trabalho de parto hoje, no que está mudando em todo o mundo? Uma primípara, uma primigesta, ela pode manter a dilatação dela por até 3 horas e uma paciente multípara até 4 horas. Então, essa coisa da gente tocar a paciente de hora em hora e ficar esperando que ela evolua 1 centímetro por hora, caiu por terra. O partograma é algo que nos protege, claro, se acontecer alguma coisa, é um documento que nos mostra que essa paciente foi assistida, mas o partograma, gente, não está sendo mais utilizado porque as coisas estão mudando. Vamos ver se até vocês se formarem, vocês já pegam os partogramas novos. Mas esse que a gente aprende na faculdade não está sendo utilizado mais. Então vamos entender um pouco sobre esses critérios que eu comentei com vocês. Técnicas não farmacológicas de alívio de dor. Penso eu que a hidroterapia é um dos métodos que as pacientes mais gostam. Então a gente pode colocar elas numa banheira com água quente, a gente costuma fazer a cromoterapia junto, e isso tudo influencia no sistema límbico, em todos o sistema mesmo sensorial da paciente. E sem contar que a água quente ela relaxa, então tem sido um método muito eficaz de alívio de dor. A aromaterapia, que é assim, o tchan da minha vida. Aliás, vocês viram, né, que amanhã eu vou lançar um e-book só falando de aromaterapia em gestante e não gestante. Então, eu tenho certeza que essa é uma das técnicas mais eficazes, não só durante a dor do trabalho de parto, mas durante toda a gestação, para aliviar dores, melhorar a circulação. A aromaterapia, ela é certeira. Outra Doutora, técnica. doutora, Oi, desculpa, desculpa. a senhora tá mostrando algum slide aqui? Não tá aparecendo mais os slides aqui pra gente. Não, está aparecendo os slides? Não. Eu tô super mostrando. Coloca pra apresentar de novo, professora. Porque não tá aparecendo. Eu achei que a senhora estava falando assim, só a senhora na câmera sem slide, por isso que eu nem avisei. Apareceu agora? Ainda não. Poxa, gente. Eu também pensei igual a Alice, que a senhora tava conversando, que a senhora tava primeiro mostrando a bebê e tudo mais. Não, eu tô super apresentando aqui a aula. Ai, gente do céu, o que tá acontecendo aqui? Pera. É porque aqui tá aparecendo vocês, peraí. Tá, agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo? Agora começou a apresentação. Não, mas eu tinha falado só isso aqui, ó. Entenda então a técnica não farmacológica de alívio de dor. Eu coloquei essa foto para mostrar as pacientes na banheira. Vocês ouviram eu, né? Falei da aromaterapia. E agora eu ia falar da acupuntura. Acupuntura combinada à aromaterapia. Só que a acupuntura não é todo mundo que faz, então é uma coisa bem difícil da gente lançar mão intraparto, mas aromaterapia, banho e acupuntura costumam ser os 3 métodos mais eficazes de alívio de dor não farmacológico. Claro que se a Professora, paciente. tá com a imagem preta. Não, não é possível. Gente do céu. Tá só uma imagem preta aqui. Não apareceu o banho? Nada? Não sei Nada. se é a minha tela errada. Eu vou parar a apresentação e ligar de novo. Tá bom. Calma, que vai dar certo. Que vergonha, gente. Apareceu? Ainda não.
E agora? Agora tá. Não vou mais sair daqui, então. Vocês estão vendo as pacientes na banheira? Sim. Então, a banheira, a aromaterapia, a acupuntura que eu comentei com vocês. Outra coisa, muito importante, a técnica não invasiva de progressão de trabalho de parto. Como que a gente pode, sem tocar a paciente, então quando eu falo invasiva, eu estou falando de um toque, e hoje a gente sabe que tocar a paciente de hora em hora é uma violência obstétrica, por isso que os protocolos novos estão propondo que a gente toque a paciente a cada 4 horas. O melhor método é avaliar a descida do BCF. Então, pensa comigo, eu vou ficar aqui de pé para vocês verem uma coisa, bem na barriga mesmo. Se eu tô grávida e escuto, tô aqui com um bebê cefálico, tá? Um bebê que tá alto e eu escuto o BCF aqui em cima, eu sei que esse bebê nem encaixou na minha pelve ainda. Se esse bebê tá lá embaixo e eu escuto o BCF próximo aqui à pubis, como mostra esse desenho, essa paciente aqui nessa foto tá sentada na banqueta e olha até onde vai a minha mão. Eu tô com a mão, ó, escutando o BCF dela em cima do osso púbico. Vocês concordam comigo que esse bebê já passou a bacia? Porque se eu tivesse escutando aqui em cima, ele estava alto. Então, a melhor maneira da gente avaliar a progressão de trabalho de parto, e aí eu estou dizendo o quanto esse bebê ou tá alto, ou tá encaixado, ou já tá lá no expulsivo, é eu ver aonde que eu consigo escutar o BCF no corpo da paciente. Conhecimento técnico. O quanto o conhecimento técnico é bom? Gente, ninguém faz nada sem estudar. Então, quando a gente fica falando, eu faço assim, eu faço assado, não é achismo. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês técnicas de spinning babies. Teve alguém que colocou aqui no chat sobre as dancinhas, sobre os exercícios. Spinning babies são exercícios que a gente faz, ou a paciente faz sozinha, como mostra essa paciente de vestido preto, que está fazendo para demonstrar, ou eu, como profissional de saúde, posso lançar mão dessa mantinha vermelha ou fazer exercícios nela para que eu vá ajustando o paciente, o bebê dentro do corpo da paciente. Aqui, ó, essa foto aqui, gente, essa paciente fez eu e o Dr. Rodrigo, meu sócio, dançar com ela funk, tá? Veja bem. A gente tem que entrar na onda. Se essa paciente tá bem dançando, tá bem rebolando, e os exercícios que ela faz circulares ou de frente para trás na bola também vão facilitando o encaixe do bebê. Paciência. Por que é tão importante você ter paciência durante o trabalho de parto? Porque se você tem paciência, você vai entendendo a fisiologia desse organismo, vai entendendo o corpo dessa mulher, vai entendendo o timing desse bebê. Então, você sentar, prestar atenção no que está acontecendo. Por exemplo, aqui, eu fiquei horas nessa posição até o bebê parir. Até a mulher parir, né, o bebê, porque ele não vai vir rápido, igual aqueles casos que você liga a ocitocina, liga lá 190 ml hora e as coisas acontecem de maneira mecânica. Ter paciência, eu falo que a obstetrícia é a arte de não atrapalhar a natureza e de ter paciência. É na pausa que o parto acontece. Quem me acompanha no Instagram viu esse post. O quanto é importante a gente deixar a paciente repousar, deixar a paciente dormir, deixar a paciente descansar. Doutora, mas ela dorme com dor? Às vezes dorme. Principalmente se a gente tiver feito uma analgesia de parto, que é o bloqueio, né? Que a gente faz o duplo bloqueio lá atrás, nas costas. Porque a paciente precisa se reorganizar. Pensa que o cortisol dela está estourado. O cortisol vai brigar com toda essa questão da prostaglandina. Vamos lembrar que quando um animal ou um ser humano está assustado, está na fuga, qual é o hormônio que ele libera? Quando a gente está relaxado, qual hormônio a gente libera? Então, todo esse círculo, ocitocina, adrenalina, gente, catecolaminas, prostaglandinas, tudo isso acontece de maneira fisiológica. Então, quanto mais vocês identificarem uma paciente desesperada, gritando, fazendo aquele escândalo, você pode ter certeza que o trabalho de parto dela vai ser mais arrastado, vai ser mais demorado e mais traumático. Então, a gente tem que ter paciência e acalmar essa paciente e respeitar o tempo dela. Aqui é só para mostrar para vocês uma posição de parto que as pacientes costumam gostar bastante, que é a banqueta. E quando eu falo de medicina baseada em evidências,
eu quero entrar principalmente nas posições de parto. A gente aprende na faculdade, inclusive aprende na residência mesmo de GO, que tem que parir deitado, em posição ginecológica. Conto para vocês que é a pior posição para parir e eu vou mostrar por quê. Bacia. Face anterior, face lateral, face posterior. De todos os ossos da bacia, o mais móvel é o sacro. Não sei se vocês já estudaram a fisiologia do expulsivo, que quando eu tenho um bebê passando aqui, seja em OS ou seja em OP, o sacro faz uma retropulsão para que haja o desprendimento do polo cefálico, certo? Então imagine você, uma paciente, assim, deitada em posição ginecológica, em cima do sacro dela. O que está acontecendo com o estreito inferior da pelve? Ele está sendo fechado, gente. Eu estou empurrando o sacro para cima. E ao invés de eu fazer esse movimento de retropulsão, eu estou colocando ele para frente. Então, essa é a posição que mais dificulta o nascimento. Então, colocar a paciente de lado, de cócoras, sentadinha na banqueta, 4 apoios, posições verticalizadas, vão auxiliar na descida e na expulsão do bebê e também reduzem lacerações de canal de parto. A Golden Hour, em que a paciente está com o seu bebezinho ali dentro do top e a gente cuidando da parte de sangramento e involução uterina. E eu gosto de finalizar qualquer assunto que eu vou falar sobre parto normal, parto humanizado, sobre obstetrícia. Eu gosto muito dessa foto de um parto que eu fiz no SUS e que eu acho que traduz os amantes da obstetrícia. Essa palavra vem de obstare, que é latina, né, do latim, que significa ao lado de, e eu penso que a nossa maior obrigação, a nossa maior função é estar do lado do paciente, ao longo de todo o pré-natal, durante o trabalho de parto, para apoiá-la. Meu corpo, minhas regras, a paciente escolhe a via de parto dela, consciente de todos os riscos e benefícios do parto normal e do parto cesáreo. E essa daqui é um jargão do Cia Parto, que os amantes do parto vaginal, todo mundo adora, que eu assisto mulheres se transformando. Gente, é uma transformação mesmo que acontece durante o trabalho de parto, o parto normal. Por isso que eu volto a dizer que parto normal não é para qualquer um. A pessoa tem que querer, tem que entender o que vai acontecer com ela e tem que estar afim. E nós, que somos os profissionais que estamos assistindo essa mulher, temos que estar ali do lado dela o tempo todo. É isso, esse é meu recado sobre o parto normal para vocês. Pode ver que é uma coisa bem diferente do que a gente aprende em sala de aula, porque é o que tem de mais atual e também misturado com a minha prática clínica um pouco para vocês. Gente, quem tiver perguntas, pode deixar no chat ou pode ligar o microfone e falar. Pode mesmo. Agora lê a da Bruna primeiro. Vamos ver o chat. Aqui. Doutora. A Bruna pergunta. Pode ler, Manuel. Tá. Doutora, nós temos pouquíssimo contato com parto humanizado na faculdade. A senhora percebe se os programas de residência de IGO hoje estão trabalhando com o maior cuidado essa questão da humanização do parto? Estão. Graças a Deus estão, e eu tô falando, olha, tenho propriedade para falar do público e do privado, porque eu trabalho muito nos dois, e isso é uma coisa que está ganhando muita força. O parto, a humanização do parto tem crescido, e as pessoas têm entendido a importância de respeitar o timing de cada mulher. Então, fiquem tranquilos, só que eu gostaria de dar uma dica. Não sei como que é a realidade no estado de vocês. Eu falo da realidade do estado, assim, de São Paulo, que eu fiz residência aqui, e Paraná, que até hoje eu tenho vínculo lá, porque minha família é de lá. Vocês precisam escolher a residência de vocês baseada no que você gosta mais. Porque vai ter residência que é mais voltada para gineco, cirurgia oncológica, vídeo, urogineco. Existem residências que são mais voltadas para obstetrícia. Então, se você é uma pessoa que, lógico, gosta das duas coisas, não tem como você ser GO e não gostar das duas coisas, mas tem um pezinho na obstetrícia, escolha grandes maternidades, em que você tenha, ó, volume, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando. Professora, eu tenho também não é bem uma dúvida, mas se a senhora poderia falar um pouco sobre a árvore da vida, porque
Eu nunca tinha ouvido falar, nos estágios eu nunca via ser feito. Acho que quando eu vi o seu Instagram, eu vi que a senhora fazia em todo parto. E eu nunca tinha contato com aquilo. Aí eu queria saber se a senhora poder falar, porque provavelmente tem mais gente aqui que também nunca ouviu falar disso. Falo sim, mostro. Bom, na vida intrauterina. Travou sua voz, doutora. Alô? Eu acho que ela vai cair. Doutora? Que travou aqui, agora vocês que travaram para mim. Ah, a senhora que travou também pra gente. Alice? Doutora? Oi. Agora eu tô vendo vocês ficaram tudo tremido para mim. A senhora Voltou também aí? ficou pra gente. Agora. Bom, um dos órgãos mais importantes da gestação é a placenta, porque é através da placenta e do cordão umbilical que a gente vai nutrir o nosso bebê, que vai ter tudo a ver com ganho de peso e produção de líquido amniótico. Então, uma mulher que tem uma placentação ruim, uma placenta insuficiente, vai danificar esse bebê. Então, a gente costuma falar que o bebê é o fruto da árvore da vida. Então, quando a gente faz o parto, que a gente dequita a placenta, o que eu faço? Eu pinto, se eu tiver no SUS e tiver sem meu material todo, eu uso sangue mesmo. Ou pego tinta de carimbo da enfermagem e pinto. Nas minhas pacientes particulares, eu acabo levando a coloração do quartinho do bebê, que como quem não quer nada, eu pergunto durante o pré-natal e anoto no meu prontuário. Aí eu pinto assim, passo no cordão, levo uma pasta enorme com um papel canson específico e faço o imprint da placenta. E aí depois a gente tem aquele desenho, assim, vocês viram, né, no meu Instagram, que fica parecendo uma árvore mesmo. Então a gente faz uma analogia da árvore da vida, que esse fruto foi o bebê que nasceu, e eu dou de presente como um carinho, assim, para a paciente levar para casa, é isso? É isso. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. A analgesia pode ser indicada para qualquer parto normal? Sim. A analgesia, ela pode ser indicada e pode ser realizada em qualquer fase da dilatação do colo. Se você perguntar para mim o que seria o ideal no sentido de manter as contrações ritmadas, seria fazer uma analgesia ao redor de 7, 8 centímetros, porque a paciente está entrando no período próximo ao expulsivo, e isso tende a que ela ajude mais durante o trabalho de parto. Então, se uma mulher pedir analgesia com 2 centímetros, você pode fazer sim, só que a analgesia, ela lentifica um pouco o trabalho de parto. Então, se você identificar que aquela dor está impedindo a paciente de seguir em frente no sonho dela, faça analgesia no momento que ela achar oportuno. Agora, se você conseguir levar bem com essas técnicas não farmacológicas e ir levando o trabalho de parto até uns 7, 8 centímetros, seria o ideal. Mas respondendo a pergunta, pode ser em qualquer fase do TP, fase ativa. O que mais? Mais dúvidas? Alguém tem mais uma dúvida, gente? Pode escrever no chat ou ligar o microfone e perguntar. Já que ninguém vai perguntar, eu vou querer fazer mais uma, então. Porque eu fiquei com muita dúvida sobre isso. Eu lembro que a senhora falou sobre hands-on e hands-off no seu Instagram. Que a hands-on é vilão ou não, depende. Quando que eu vou fazer o hands-on? Quando que eu vou fazer o hands-on? Então, o hands-on é mão na massa, mão no períneo, proteção perineal. Hands-off é cruzar os braços e assistir o que está acontecendo. Eu só vou saber, gente, se eu vou usar o hands-on, fazer hands-on ou hands-off intraparto. Quando a gente olha os trabalhos, que você faz estudos randomizados e avalia populações, a gente consegue concluir que as primíparas, as pacientes que estão parindo pela primeira vez, que nunca teve uma passagem de bebê ali, que costumam ter o períneo um pouco mais endurecido, mais rígido, ainda que ela tenha feito fisioterapia pélvica, às vezes é necessário que a gente proteja esse períneo. E aí o hands-on envolve a proteção perineal, que a gente aprende como se fosse uma coisa de rotina. Você pode usar compressas de água quente para aliviar e alongar essas fibras.
Qual é o intuito do hands-on? Tentar evitar a laceração o máximo possível. Agora, pacientes que têm um períneo mais elástico, que já pariram 1, 2, 3 vezes, que você olha que a relação entre polo cefálico e ovoide córmico versus esse períneo, tamanho do corpo perineal dela, se você vê que ele está avançando de uma maneira satisfatória, que não vai rasgar, hands off. Você cruza os braços e assiste. Agora, o hands-on, ele pode ser vilão ou ele pode ser herói, sim. Mas, na grande maioria das vezes, quando bem indicado, ele evita lacerações de 4º grau, que é o que a gente menos quer que aconteça, né? Que acometa esfíncter anal. Doutor, existe alguma técnica não farmacológica para auxiliar a reduzir possíveis desconfortos no puerpério? Sim, os mesmos. Aromaterapia e acupuntura costumam ser os mais bem indicados no pós-parto, se a gente for falar de não farmacológico. E aí pode ser desconforto no sentido de dor mamária, desconforto de enxaqueca, desconforto de tensão aqui de musculatura de trapézio, tudo isso é muito bem tratado com acupuntura, físio, dependendo, e aromaterapia. Mais alguma dúvida? Doutora, Oi, Bruna? aqui, em nível de SUS, eu tenho muita dúvida em relação a como abordar essa questão do plano de parto. A senhora tem alguma orientação, como tornar isso de uma maneira humanizada, mas ainda assim realista, porque querendo ou não, a mulher ela acaba dependendo muito do plantão, de quem está no plantão, qual é o manejo daquela equipe no momento do parto. A senhora tem alguma orientação em como que a gente pode estar abordando o plano de parto com essa gestante? Certo. O plano de parto é um direito de toda mulher. O plano de parto, idealmente, deve ser feito durante a gestação, para que essa paciente porte esse documento no dia que ela faz a admissão na maternidade. Então, junto com o cartão de pré-natal, ela traz consigo o plano de parto. Doutora, vamos pensar 2 cenários. A mulher não fez um plano de parto, sabe nem o que está acontecendo, nem o que é isso. Chegou no plantão, como eu posso ajudá-la? Primeira coisa, a empatia. Você está conhecendo essa mulher agora, ela não sabe nem o que está acontecendo com ela, muito menos do que um plano de parto. Sentar, olhar no olho, pegar na mão, se disponibilizar, casar com essa mulher e, sem precisar falar que aquilo é um plano de parto, tentar apoiá-la e conforme ela vai tendo fisionomia, falas, às vezes a pessoa fica agressiva ou não, a gente vai sentindo ali na hora como que a gente pode ajudá-la. Mas isso infelizmente, é o cenário mais real. Aquela mulher que veio zero preparado, não sabe nem o que é plano de parto. Agora, e aquela que, pelo contrário, é muito bem instruída, fez o seu planinho de parto, trouxe bonitinho, entregou para o plantão vira e faz assim, aquelas comedoras de placenta natureba, vai dar trabalho. Gente, assim, eu não tô querendo criticar ninguém não, mas já vi gente fazendo isso. Desculpa, a gente tem que respeitar. Se essa mulher fez um plano de parto, você vai seguir o plano de parto dela até o momento que as coisas que estão escritas lá não atrapalhem o bem-estar materno, o bem-estar fetal. Então, ela botou, eu não quero ocitocina de jeito nenhum, não quero que rompa minha bolsa de jeito nenhum. Se você conseguir respeitar esse plano de parto e estiver indo tudo bem com ela e com o bebê, respeite o plano de parto. Ah, doutora, mas eu sou aluna, como que eu posso falar isso para um plantão? Você vai chamar o seu chefe do lado, o plantonista do lado, e vai conversar. Gente, quando a gente está com um aluno, com um residente, a gente tem que estar aberto para os questionamentos que vocês trazem. Principalmente porque vocês são uma geração mais nova que eu, quem dirá do cara que foi meu chefe. E as coisas vão se transformando. A gente só deixa de respeitar o plano de parto, seja SUS, seja particular, se eu precisar agir de maneira imediata para proteger a mãe e o bebê, senão a gente deve sim respeitar essas vontades, mesmo que estiver no SUS. Obrigada, professora. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar no chat. Ou não. Caso não tenha, eu gostaria muito de agradecer a doutora Isabel. A aula foi incrível, super didática. Obrigada. O pessoal até estava falando aqui no chat que foi realmente excelente. Como eu falei no início, a gente está muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter essa aula com a senhora. E é isso.
Eu queria pedir para vocês ligarem a câmera para a gente bater uma foto com a doutora para postar no nosso Instagram. Que legal. Muito obrigada pela sua disponibilidade também. Sempre foi muito atenciosa, desde que o Manuel começou a pedir, conversar, sempre muito atenciosa com a gente. Eu que agradeço, Eu queria gente. agradecer. Também bater uma foto. Olhar esses rostinhos aqui, né? Quem vê pensa que eu sou tão velha assim. Pode parar de me chamar de senhora, eu não sou tão velha assim. Eu devo ter poucos anos a mais que vocês. Mas, assim, é um orgulho muito grande. Eu adoro ensinar, eu adoro passar conhecimento. Eu acho que sábio é aquele que transmite tudo que estuda, que sabe. Porque é isso, olha quantos alunos aqui vão se tornar meus colegas de trabalho daqui a uns anos. Ó, meu olho até enche de lágrima quando eu falo essas coisas, porque eu sou mole, gente. E semear frutos em alunos de terceiro semestre, de sexto semestre, é assim, brilhante. Um dia a gente vai se cruzar na vida, porque esse mundo, ó, é um ovo, tá? E olhar e falar, eu ensinei alguma coisa, eu transmiti alguma coisa, ou o dia que vocês estiverem lá e falar, um dia a doutora deu uma aula e eu acho que eu vou tentar fazer assim. Vocês vão ver, gente, o coração da gente, ele bate diferente. Quando a gente se põe no lugar do outro, assim, e vê isso acontecer ali na hora, aquela mulher que te dá um abraço, que te olha, assim, gente, a gente faz parte da vida dessas pessoas para sempre. No SUS, no particular, não tem dinheiro que pague. E o prazer é meu de estar aqui conversando com vocês de tão longe. E eu vou chorar, então chega, vejo vocês falarem. Gente, aqui, eu não sei se é a minha internet, mas tá só eu e a doutora com a câmera ligada, eu não sei se... Eu tô vendo um monte de gente. Por na minha só tá eu e tu, Alice. Não, eu quero ir a doutora agora. Alguém que esteja aparecendo todo mundo pode bater um print. Vou tirar aqui também, peraí. Todo mundo de ladinho? Como é que é o melhor perfil? Vou tirar também, peraí. Oi? Oi. A senhora tirou foto com o celular ou a senhora tirou um print? Quem é a senhora? Desculpa. Não, eu tirei no celular. Eu tirei no celular. É porque é questão de respeito. Eu tirei no celular, porque eu tô no computador. Acho que por isso que pifou tanto, que eu precisava mostrar a aula aqui. Gente, olha, fiquem com Deus, contem comigo para o que precisarem, tá? Minha disponibilidade é meio apertada, mas sempre a gente dá um jeitinho. E o Instagram, o YouTube tá aí para vocês, um canal aberto para vocês me chamarem, pedir ajuda quando precisarem. Certo? Obrigada, doutora. Foi incrível, eu amei. Obrigada. Quem sabe a gente se vê. O dia que vocês aparecerem aqui em São Paulo para algum curso, alguma coisa, chama. Que se essa pandemia permitir algum encontro, a gente toma um café por aí. Com certeza. Tchau, gente. Boa noite. A Alice já vai pra lá. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.